Bom dia, gente. Este é mais um vídeo que eu faço na minha nova morada, meu apartamento. Eu espero que estejam todos bem, né? Meu próximo vídeo vai ser para explicar a origem do Natal, que eu vou ter que fazer uma pesquisa um tanto quanto aprofundada. Mas este vídeo vai ser também, assim, uma explicação, porque no meu último vídeo eu quis falar contra quem tinha preconceito contra mim, né? Me chamando de maluca, me julgando de maluca, né? Que eu quis dizer que as pessoas, a gente não pode ter preconceito contra uma pessoa, tenha ela ou não transtornos mentais, ou seja ela neuroatípica, porque afinal de contas ela não escolheu essa situação. Isso é uma coisa que a pessoa não escolheu ser e que ela não controla. Ou então ela precisa de terapia e medicamentos para controlar, ou seja, não é culpa da pessoa. Aí eu falei que a gente pode culpar uma pessoa que contraiu o vírus HIV se ela tinha uma vida sexual promíscua e não se protegeu quando fazia sexo. Ou então, aí uma pessoa que me acompanha, ela comentou dizendo que eu não podia generalizar, porque nem toda pessoa que tem o vírus HIV contraiu porque tinha vida sexual promíscua. Eu quero me explicar com essa pessoa que eu não quis generalizar. Eu não quero fazer como o Jojo todinho, né? Que ela deu a entender que toda mulher que recebe o Bolsa Família fica se enchendo de filho e recebendo o Bolsa Família e usando o dinheiro do benefício para gastar com coisa de beleza. A gente sabe que isso acontece, mas a gente não pode dizer que toda mulher que usa o benefício do Bolsa Família é preguiçosa e prefere se encher de filho para viver do Bolsa Família e não ter que trabalhar. A gente tá assim, eu sei que também acontece de haver mulher que se vale dessas leis que beneficiam as mulheres para prejudicar homens. Há mulheres que fazem falsas acusações de estupro, há mulheres que se valem da Lei Maria da Penha para fazer falsas acusações de agressão e até mesmo pedir medida protetiva. E quem paga o pato são homens que não fizeram nada de errado. Eu sei que isso acontece. Mas a gente não pode ir na conversa de muitos desses grupos Red Pill que ficam dando a entender que toda mulher que faz uma acusação de agressão é mentirosa. Eu sei que existem mulheres de má índole que fazem isso, mas a gente não pode generalizar. Então eu quero me explicar com essa pessoa, não vou dizer o nome dela para não expô-la, que eu sei muito bem que nem toda pessoa que contraiu o vírus HIV fez por onde, né? Contraiu porque foi promíscua. Assim, principalmente quando o vírus HIV, contrair o vírus HIV era uma sentença de morte, né? E o povo falava muito da AIDS, veio a epidemia da AIDS, e muita gente falava que isso já era um sinal do fim dos tempos. A AIDS também era chamada de câncer gay, né? Porque se acreditava, principalmente porque ela surgia mais entre aqueles grupos homossexuais. Então se dizia que a AIDS era doença de gay, mais um preconceito que existia contra o vírus HIV. Se dizia, a AIDS é doença de gay. É o câncer gay. Muita gente achava que a AIDS era doença apenas de gay, o que era mais um preconceito. E muitos homens que tinham aventuras fora do casamento, eles procuravam prostitutas e não se protegiam na hora do sexo, porque eles achavam que a AIDS era doença apenas de homossexuais e usuários de drogas injetáveis. Porque a gente sabe que muitos usuários de drogas injetáveis contraíram o vírus HIV. Uhum.
muitos usuários de drogas injetáveis. Muita gente, principalmente quando o AIDS era uma sentença de morte, achava que AIDS era doença de gay e usuários de drogas injetáveis. Aí muitos homens pegavam o vírus HIV com prostitutas, né? Não se protegiam porque achavam que AIDS era doença de gay, não era doença de homem que é homem. Então não se protegiam na hora do sexo. Aí muitas vezes passavam AIDS para suas esposas que não sabiam, né, das aventuras de seus maridos fora do casamento. E muitas dessas mulheres engravidavam e tinham filhos que, infelizmente, nasciam com o vírus HIV. E muitas crianças, elas chegavam, não alcançavam nem mesmo a pré-adolescência. Dizia-se dessas crianças que elas já tinham nascido condenadas. Muitas, assim, tiveram até mesmo que entrar com ação judicial para poder frequentar a escola, porque as escolas não as queriam, né? Tinha-se medo dessas crianças se machucarem e poderem infectar os colegas com seu sangue. E falando nisso, quando a AIDS era uma sentença de morte, não havia controle sobre o sangue, né, que se usava em transfusão de sangue. Muita gente contraiu AIDS, né, em transfusão de sangue. E assim, contrair o vírus HIV ainda hoje traz um estigma muito forte. Preconceito é uma coisa muito pesada, né? Assim, muitos famosos que contraíram esse vírus, eles só foram admitir que tinham o vírus HIV já no fim da vida, como o nosso saudoso Freddie Mercury. Renato Russo também, né? Renato Russo, de quem eu gosto muito, sempre gostei, né? Alguns morreram sem nunca admitir que tinham a doença, como Lauro Corona e Cláudia Magno. Ainda hoje há casos de pessoas que se suspeita que teriam morrido com o vírus, como o Zacarias e um ator que era chamado de Stallone brasileiro, né? Marcelo Ibrahim, porque ele era muito parecido com Sylvester Stallone. Assim, poucos, como Cazuza, tiveram coragem de assumir a doença desde o início, né? Cazuza foi talvez um dos primeiros a assumir publicamente que tinha a doença. E a gente sabe que Cazuza contraiu o vírus HIV porque ele era promíscuo e usuário de drogas. E ele fez sem se prevenir, né? Fez sexo sem proteção. Aí, no que eu quero dizer sobre a AIDS também, para esclarecer essa pessoa, eu já respondi a ela em comentário, mas eu quero dizer mais ainda, é que eu fiquei muito revoltada com o que disse o pastor americano batista Paul Washer. Ele disse que a AIDS era um castigo divino. Ele disse isso mesmo, que a AIDS era um castigo divino. E ele falou também que aí uma pessoa o contestou dizendo que muitas crianças nasceram com o vírus da AIDS. Aí ele disse, mas pense quanto... mas essas crianças foram castigadas também. Quantas crianças Deus não matou em Sodoma e Gomorra? Quantas crianças Deus não matou no dilúvio? Aí quando eu ouvi as palavras desse pastor, nessa época eu ainda não havia me tornado ateia, eu fiquei revoltada. Eu pensei, e as mulheres que pegaram AIDS dos seus maridos porque não sabiam que eles tinham aventuras fora do casamento? E as pessoas que pegaram AIDS em transfusão de sangue? As palavras de Paul Washer me fizeram pensar uma coisa que meu pai disse uma vez. Meu pai disse, só pega AIDS quem peca. Ele disse, AIDS é doença de pecador.
Eu achei isso muito pesado. Muito pesado mesmo, né? Ou seja, quem pegou AIDS merece, é pecador, não presta. É um estigma social muito forte. Assim, eu penso particularmente que ainda que a pessoa tenha feito por onde contrair o vírus HIV, por ter feito sexo sem proteção, a gente não pode jogar o erro dela na cara dela. Eu mesma estou passando por uma situação dessas e depois eu vou explicar para vocês direitinho. A gente não pode ter a atitude mesquinha de jogar na cara de uma pessoa o erro que ela cometeu. Primeiro, porque isso não vai mudar o que aconteceu, né? Segundo, porque já é uma coisa muito pesada para a pessoa estar carregando as consequências do erro que ela cometeu, né? Mas claro que longe de mim pensar que doença é castigo, porque doença não é castigo. Nenhuma doença é castigo. É consequência. Se uma pessoa desenvolveu câncer de pulmão porque fumava, isso não é um castigo, é uma consequência. Se uma pessoa desenvolveu câncer de pele porque tomou sol sem proteção, isso não é um castigo, é uma consequência. É pura e simplesmente uma consequência. E eu acho que não é o caso da gente ficar jogando na cara da pessoa o erro que ela cometeu. Até porque quando a gente joga na cara de uma pessoa o erro que ela cometeu, a gente está cometendo o erro de esquecer que errar é humano e que nós somos tão humanos quanto aquela pessoa que errou e talvez a gente possa cometer até erros piores. Simples assim. Simples assim. Eu achei muito pesado, né, o que disse o pastor Paul Washer, e isso contribuiu muito. Essas palavras dele contribuíram muito para que eu parasse de assistir a vídeos de pastores como ele e Paulo Júnior. E eu nunca esqueci do que disse meu pai: só pega AIDS quem peca. Eu também nunca esqueci do que disse uma vez aquele ex-jogador Renato Gaúcho, que ele era famoso por suas conquistas. Ele era muito mulherengo, né? E ele dizia que não usava camisinha. Que ele disse: eu não uso mesmo porque nunca vi homem que é homem morrer de AIDS. Aí vocês veem o tamanho do preconceito. Houve aquele famoso jogador de basquete americano, Magic Johnson, que ele disse que achava que AIDS era doença só de gay. Mas AIDS é uma doença que a gente, assim, não pode chegar e estigmatizar a pessoa que tem, né? E hoje em dia, com o coquetel, a pessoa consegue viver bem. A gente diz que a pessoa é portadora do vírus HIV, né? A gente não diz que a pessoa tem AIDS, diz que é portadora do vírus HIV. E uma vez, uma outra pessoa que disse uma coisa muito pesada, né? Muito idiota sobre as campanhas contra a AIDS, foi aquele velho Miguel, né, lá do Recanto das Letras, que ele disse que era contra as campanhas ensinando o uso da camisinha. Segundo ele, essas campanhas ajudaram a disseminar o vírus HIV, porque ensinariam as pessoas a ser promíscuas. Ele disse que para combater a disseminação do vírus HIV, ou na linguagem dele mesmo, da AIDS, o que se deve é ensinar os valores morais cristãos, da castidade, a pessoa chegar virgem ao casamento. Eu até disse a ele que isso era idiotice, que se ensinar os valores morais cristãos bastasse para conter a libido das pessoas, não haveria padres pedófilos. Ele, como ele é católico, ele não gostou, claro. Ele disse, porque ele diz que os cristãos são perseguidos em toda parte. Quando eu escrevi aquele texto da professora apedrejada por ser do candomblé, ele disse que ninguém sofre mais perseguição do que os cristãos.
Aí ele falou que quando se fala de padres pedófilos, isso é uma campanha difamatória contra a Igreja Católica. E que ninguém fala de pastores pedófilos. Mas olha, se ensinar os valores morais e cristãos bastasse para conter a libido de uma pessoa, não haveria padres pedófilos, padres homossexuais, não haveria, digamos, pastores cometendo adultério, não é? Não haveria pastores cometendo estupro, pastores procurando serviço de profissional do sexo. E, aliás, muitos padres fazem isso. Uma vez, quando eu era menina, eu li numa veja antiga que meu pai tinha, falando sobre padres morrendo de AIDS e padres assassinados por garotos de programa, né? E como assim existe essa história do celibato dos padres? Aí a Igreja Católica sempre oculta essas coisas. Houve o caso de um padre que ele foi assassinado por garotos de programa. Aí fizeram parecer que foi assalto. Padres que eram homossexuais, levavam vida sexual promíscua, né? Pregavam celibato, mas levavam vida sexual promíscua, né? Faziam sexo sem proteção, aí morriam de AIDS, né? E não procuravam um tratamento adequado porque ninguém podia saber que eles tinham contraído o vírus HIV. Mas eu reforço mais uma vez que eu sei muito bem que nem todo mundo que pegou o vírus HIV foi porque tinha vida sexual promíscua. Quero deixar isso bem claro. A gente realmente não pode generalizar. Eu sei de caso de uma menina, ela hoje deve ser uma mulher dos seus 40 anos, eu li a história de vida dela. Ela sofria abuso sexual do pai e pegou AIDS dele. Ela pegou AIDS do pai. Ela nunca teve relações sexuais com nenhum outro homem. Mas o quê? Pegou HIV do pai porque era estuprada pelo pai. E um filme que acho que muita gente deveria ver é Preciosa, né? A história de uma moça negra obesa que ela entra num programa educacional do governo para ter mais chances na vida. Ela é estuprada pelo pai, ela engravida do pai 2 vezes, ela não tem nenhum outro homem, ela é estuprada pelo pai e engravida do pai 2 vezes. E um dia a mãe, que sempre foi abusiva com ela e conivente com o abuso do que o pai fazia, a mãe a procura e diz: o seu pai morreu, ele tinha AIDS. Aí Preciosa pergunta à mãe: e você, como tá? Eu não sei, eu nunca fiz nada na bunda. Ou seja, a mãe achava que não tinha AIDS, que não era HIV positiva, porque nunca tinha feito sexo anal. Aí Preciosa, numa cena que faz muita gente chorar, eu quase chorei nessa cena, ela é em sala de aula, né? Ela comenta: descobri que eu sou HIV positiva. Aí as colegas perguntam assim: o seu filho, como tá? Ele tá bem? Ela diz: tá sim, mas eu tive que parar de amamentá-lo. Aí ela começa a chorar, né? Ela diz: eu nunca tive namorado, nunca tive uma vida normal, mas tenho HIV porque meu pai me estuprou. Eu tenho HIV porque meu pai me estuprou. Então é isso, né? Mas conversar sobre essas coisas com gente como esse velho Miguel é perda de tempo. Quando uma mulher no Recanto escreveu sobre o fato de que os jesuítas destruíam a cultura dos índios fazendo catequização e impondo os dogmas cristãos, ele disse que os dogmas são apanágios. Apanágio quer dizer regalia, privilégio. E que ele defendeu as cruzadas
Ele defendeu as cruzadas, né? Do mesmo jeito que ele defende a Inquisição, né? Ele tenta minimizar a Inquisição católica. E ele, do mesmo jeito, ele diz que os jesuítas fizeram muito bem aos índios porque defenderam os índios. Quando, na verdade, o que os jesuítas fizeram foi amansar os índios para que os índios não se opusessem à colonização. Olha, ele dizer que o apanágio o dogma da religião católica dele é um apanágio, não é um argumento válido, né? Do mesmo jeito, um muçulmano pode dizer que os dogmas do Islã são apanágios, não pode? Então é isso. Eu espero que essa pessoa tente entender que eu não tenho preconceito, que eu não quis generalizar, porque eu sei o que é sofrer preconceito. Porque quando eu fiz o vídeo anterior, eu queria falar sobre o preconceito que eu tenho sofrido sendo chamada de maluca, né? É um preconceito muito pesado, muito difícil de falar. Que eu fui recentemente diagnosticada com uma condição neuroatípica, né? O psiquiatra me diagnosticou com uma condição neuroatípica. É uma coisa muito difícil de falar. E, assim, de princípio foi um baque muito grande. Foi um baque muito grande, mas depois me fez entender muita coisa. Me fez entender porque na escola eu sofria tanto bullying e era vista como doida pelos meus colegas e como lenta pelos professores, que estavam sempre reclamando que eu não prestava atenção a nada, que eu não me enturmava e que eu vivia no mundo da lua. Foi entender que por conta de falta de conhecimento, meus pais me tratavam como uma retardada. Que eu não entendia porque eles estavam sempre reclamando da minha falta de jeito para as coisas, reclamando de alguma coisa imprópria que eu tinha feito e davam mais liberdade e confiança à minha irmã, sendo ela mais nova do que eu. Eu sei o que é você sofrer preconceito. E eu percebo o peso que é você entender que você passou a sua vida inteira sendo julgada por uma coisa que você não escolheu. Você não escolheu ser, que estava além do seu conhecimento e além do seu controle. Porque eu quis falar do peso de ser chamada de maluca, de doida por gente que não me conhecia. Porque muitas vezes eu estava quieta no meu canto, sem mexer com ninguém, e crianças com quem eu sequer conversava e que não estudavam na mesma turma que eu, vinham dizer: "Ei, doida, vai falar com as paredes?" O que foi que essa doida aí disse? Olha, a doida tirou a nota mais alta. Porque assim, eu fico chateada com gente que vem me chamar de maluca aqui nos meus vídeos, porque afinal de contas esse povo não me conhece, né? Esse povo não é psiquiatra para dar laudo de atestado de sanidade mental. E principalmente para ficar me julgando e me criticando. Que houve um que disse: procure ajuda médica em vez de ficar aqui discutindo seus problemas. Quando eu falo das minhas experiências com a religião, eu falo para que as pessoas entendam o que motivou a minha atual posição religiosa. Porque hoje eu entendo que se Deus existe, ele está muito além do que essas religiões pregam. Eu não posso aceitar que existe reencarnação, porque não faz sentido você ser castigado por uma coisa que você não lembra de ter feito. Para que você melhore como pessoa, você tem que ter consciência do erro que você cometeu para você refletir em cima desse erro e passar a agir diferente. Que é uma coisa que eu estou passando também. Que por conta de um golpe que aplicaram no meu cartão de crédito durante muito tempo sem eu perceber.
eu estou sendo continuamente chamada de idiota. Foi uma pessoa da minha família que fez isso comigo. Usou indevidamente meu cartão de crédito, me deixou com o nome sujo, com muitas dívidas, numa situação de penúria mesmo. E eu estou sendo chamada de idiota. E isso acaba muito com a autoestima de uma pessoa. Além de você estar sofrendo as consequências do erro que você cometeu, você ficar com outra pessoa jogando seus erros na sua cara. Dando a entender que você permitiu que dilapidassem seu dinheiro. E fica muito difícil. Você fica sem moral para exigir que não chamem você de idiota. Até porque eu já pedi ajuda financeira no Facebook, né, para conseguir pagar pelo menos minhas dívidas. Aí uma pessoa disse, vá contestar as compras. Acontece que, como foi uma pessoa da minha família, eu não tenho como provar que essa pessoa usou meu cartão sem meu conhecimento. Eu não tenho. Eu falei isso com a advogada, ela disse, você tem que provar que você não sabia que essa pessoa estava usando seu cartão. E a gente não pode fazer um BO contra uma pessoa sem ter pelo menos uma prova contra ela. Né? E não houve gente aqui que me acusou de comunista porque eu critiquei Jojo Todin. E tudo isso porque eu falei do fato de que ela, né, foi dizer que foi procurada para apoiar o PT sem ter nenhuma prova. Uma coisa que ela, como uma estudante de direito, não podia fazer. Mas enfim, né? Enfim, eu espero que tenham todos um bom dia.